Olá, bem-vindos a mais uma aula de análise sintática. Hoje nós vamos ter uma aula só de prática, com exercícios retirados de vestibular, adaptados, claro, porque não cabe aqui na tela, mas exercícios de vestibular para a gente praticar. Eu pus aqui então de novo o roteirinho que a gente viu na última aula para fazer análises sintáticas com tudo que a gente aprendeu até agora. Ok? Então vamos parar de falar, vamos lá, mãos à obra. Vamos começar analisando essa primeira frase aqui que aparece pra gente. Choveu muito ontem de noite. Então, primeiro passo, olhar o verbo. Choveu, tá? Eu gosto até de, quando eu estou na prova, circular, sublinhar, marcar mesmo. Eu vou por aqui ele de vermelho, ó. Não, vermelho acho que não dá pra ver muito aí pra vocês. Vou por amarelo, ó. Ai, pior ainda, né? Eu fico inventando. Ah, vamos de azul. Choveu muito ontem de noite. Pronto. Verbo impessoal? Chover é um verbo impessoal, não tem nenhum sujeito que faça chover, né? Então, já matei o passo 1, ó lá. Sujeito inexistente, ok? Pronto, passo 1 tá feito. Vou até pôr a frase um pouquinho mais pra frente, porque ela começa no choveu, né? Ok, tá aí. Segundo passo, identificar o sujeito. Já fiz, sujeito inexistente, é determinado, tá. Terceiro, volta pro verbo. É transitivo? Localiza os objetos. Então vamos lá, choveu. É verbo transitivo? Lembra que transitividade era a propriedade de um verbo de afetar um segundo elemento além do sujeito, né? E se ele não tinha essa propriedade, ele era intransitivo. O verbo chover, ele não tem essa propriedade. Aliás, ele mal afeta um sujeito, a gente viu. Ele é um sujeito inexistente. Se eu chego e falo assim para alguém, choveu, tá bom já, né? A pessoa entende, não precisa de objetos, não precisa de mais nada. Esse aqui é um verbo intransitivo, ok? Então, verbo intransitivo, não preciso localizar objetos, tá? Passo 3 está acabado. 4. Locução verbal da passiva. Existe? Eu identifico o agente da passiva. Lembra o que era a locução verbal da passiva? Era aquela preposição por, ou pelo, pelas, pelos, pelas, com um verbo auxiliar e com particípio a do e do ido. Não tem nada disso aqui. Então, passo 4, pula. Não tem verbal da passiva. Pula, pula, pula. E o passo 5, outros termos. Tem outros termos ligados ao verbo? São adjuntos adverbiais. Lembra que era aqueles que a gente achava por exclusão, né? Por eliminação. Vamos lá. Muito é um termo aqui. Tá ligado ao verbo? Tá. Choveu muito. Ok, choveu muito. E ontem de noite é outro termo, né? Choveu ontem de noite. Choveu ontem de noite está ligado. Então, muito e ontem de noite são dois adjuntos adverbiais. Muito é adjunto adverbial de intensidade, óbvio. E ontem de noite é adjunto adverbial de tempo. Choveu ontem de noite. Tá ok? Então essa frase aí acabou. Sujeito inexistente, verbo intransitivo, adjunto adverbial de intensidade e adjunto adverbial de tempo. Agora a nossa segunda frase. O dia amanheceu rápido. Então vamos lá. O verbo amanheceu. É verbo impessoal? Não. Então, pulei o passo 1. Identifica o sujeito. Determinado, indeterminado, construção passiva. O sujeito é quem faz, o que é que faz ou quem é que faz a ação. Aqui é o que é que faz a ação. É o dia que amanhece. Então, aqui nessa frase a gente tem sujeito simples. Ok? Amanheceu. Volto para o verbo. Passo 3. É transitivo? Localiza os objetos. Vamos ver. Amanheceu. Tem a propriedade de afetar outro elemento além do sujeito? Não, eu falo o dia amanheceu e acabou, não falo mais nada. O dia amanheceu. Então é um verbo intransitivo, não tem objetos. Ok? E então não tem objetos. Passo 4. Locução verbal da passiva existe? Não. Outros termos ligados ao verbo são adjuntos adverbiais. Rápido está ligado ao verbo? Sim. Amanheceu rápido, o dia amanheceu rápido, adjunto adverbial. Ok? Adjunto adverbial, aliás, de modo, né? O dia amanheceu rápido. Pronto, mais uma frase analisada. Prontos então para nossa terceira frase? Olha lá, as ruas foram lavadas pela chuva. Vamos lá, olhar o verbo. A gente aqui tem, na verdade, um composto verbal, uma locução verbal. Foram lavadas. Tem um pessoal aí que já percebeu o que a gente vai ter aqui, né? Não é verbo impessoal, não tem sujeito inexistente. Vamos identificar o sujeito. As ruas, né? As ruas foram lavadas pela chuva. Então, sujeito, tá aqui. Eu não vou por sujeito simples, já explico por quê. Volto para o verbo. É verbo transitivo? Localiza os objetos. Vamos ver. As ruas foram lavadas. Não, não é verbo transitivo, não preciso mais nada, né? É um verbo intransitivo, não precisa de objeto. Vou pôr aqui. Ok? Verbo intransitivo. Depois,
Passo 4. Locução verbal da passiva. Existe? Identifica o agente da passiva. E aí? As ruas foram lavadas pela chuva. Existe. Existe a locução verbal da passiva. Ela está aqui. Verbo auxiliar foram. Lavadas é o particípio. A, do, e, do, ido. Pela preposição, né? Tenho por, pela, pelos, pelas. Então eu tenho locução verbal da passiva. Tenho que identificar o agente da passiva. Quem é o agente da passiva? Chuva. Né? Então a chuva, esse elemento aqui do final, é agente da passiva. E aí lembra o que a gente tinha visto do agente da passiva? A gente pode até fazer um teste. Se a gente transformar na voz ativa, o agente da passiva tem que virar o sujeito, né? Então se eu falar a chuva lavou as ruas, certo? O agente da passiva, a chuva, vira sujeito. A chuva lavou as ruas. E as ruas, que é o sujeito, virou o objeto. Esse teste aí também confirmava pra gente que a gente tem uma locução verbal de passiva. E esse sujeito aqui, ele chama de sujeito paciente, tá? É o sujeito que não é bem um sujeito que realiza uma ação, né? Mas é um sujeito que sofre a ação. A rua foi lavada pela chuva, né? Então a gente diz que é um sujeito paciente. É um termo técnico para esses casos de agente da passiva. E se tiver outros termos ligados ao verbo, a gente vai dizer que é um adjunto desculpe, a gente vai dizer que é um adjunto adverbial. Não tem mais nada. Ficou as ruas, sujeito paciente, foram lavadas, é a construção verbal de passiva, né? Na verdade foram lavadas pela, eu nem preciso pôr isso aqui. Posso pôr que é construção verbal de passiva. E chuva é o agente da passiva. Tá ok? Vamos então para uma última frase que a gente tem aqui. Foram a Pazárgada. Então vamos lá. Verbo foram. Não é um verbo impessoal. Identifica o sujeito. Determinado, indeterminado ou construção passiva. Nesse caso eu tenho o sujeito indeterminado, né? Esse foram eu não consigo saber quem é. Lembra que uma dica para achar o sujeito indeterminado era tá implícito no verbo, né? Então foram seria eles foram, mas eu não sei quem. Então é um sujeito indeterminado. Agora, o verbo é transitivo? Foram, ou o verbo ir, na verdade, é um verbo transitivo. Eu vou a algum lugar sempre, né? Então tem um sujeito, determinado ou indeterminado, o verbo, e um segundo elemento. Nesse caso, o segundo elemento é a Pazárgada. Então esse a Pazárgada é um objeto. Agora me falta saber se é um objeto direto ou indireto. Mas era bem fácil de lembrar, de saber qual era o objeto direto ou indireto. Era ver a preposição. Lembram disso? Então, a Pazárgada é um objeto que tem preposição obrigatória. Eu não posso falar foram Pazárgada. Eu tenho que usar o a. Então eu posso falar que é um objeto indireto. Não tem a locução verbal da passiva e não tem outros termos ligados ao verbo que seriam adjuntos. Como não aparecem, tem uma frase aqui com sujeito indeterminado e objeto indireto. Ok? Bom, eu acho que com essas frases a gente conseguiu abordar tudo aí que a gente viu até agora. Passamos pelo objeto indireto, pela locução verbal de passiva, por sujeito determinado, indeterminado, impessoal, né? Vimos adjuntos adverbiais. Acho que deu para fazer uma boa revisão. A partir do próximo vídeo, a gente vai começar a ver agora termos ligados ao nome, tá? Vamos sair desse campo do objeto, de adjunto adverbial. A gente vai começar a ver adjuntos adnominais, predicativos, complementos nominais, tá ok? Então, não perca o próximo vídeo. A nossa análise sintática vai começar a ficar mais interessante, com frases mais legais e com mais coisas para se analisar. A gente vai ficar realmente mestre nesse assunto aí, tá ok? Lembre-se sempre que vocês têm meu e-mail, podem mandar qualquer dúvida, sugestão, crítica que vocês tiverem. Obrigado a todos que estão me escrevendo, que estão me apoiando, que estão me dando a força aí nesse trabalho que eu estou fazendo. Tá ok? Espero vocês então no próximo vídeo. Até lá!